Quero cumprimentar a todos com a santa, gloriosa e bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes por mais um domingo que o Senhor tem nos concedido. Quero desde já agradecer a todos que oraram por mim durante essa semana. Agradecer ao nosso Deus pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Acabamos de chegar agora da escola bíblica dominical abençoada, onde estudamos sobre a vocação do apóstolo Paulo, chamado como apóstolo de Jesus Cristo. Lição essa tão especial que da lição de número 1 até a lição de número 5, estaremos estudando sobre a biografia do apóstolo Paulo. E o textuário da lição de hoje, de número 4, diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Observamos aí desde mão que Paulo ele foi chamado por Deus, segundo a vontade de Deus. Não foi segundo a vontade dele, foi a segunda vontade de Deus, porque a vontade de Deus prevalece em nossas vidas. E aqui você vai observar que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. O que é ser apóstolo? Apóstolo, a palavra grega apóstolo significa enviado. E a palavra latina derivada do apóstolo é missionário. Então nós entendemos logo de antemão que quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, somos chamados para fazermos uma obra missionária. Porque a obra não compete só ao pastor, ao evangelista, ao presbítero, não. Quando você aceita Cristo como Salvador, você já é incumbido de uma mensagem: levar a palavra de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criação, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como pregar, Danilo? Eu não sei pregar. Mas você sabe testemunhar. Você sabe evangelizar. Você sabe falar. E quando nós testemunhamos do amor de Cristo, é algo tão profundo que o testemunho fala muito mais alto do que uma pregação. Quantas pessoas olham para você na rua e falam assim: eu tenho vontade de ser aquele camarada. Olha o fruto que aquele camarada produz. Olha que camarada gente boa. Por quê? Porque ele tem qualidade. E essas qualidades nada é mais, nada é menos do que o fruto do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Então, se você não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe fazer algo assim, né, de maior destaque, faça o de menor destaque, mas faça com amor, faça com carinho, faça com fidelidade. Eu aprendi nessa lição que Paulo foi chamado por Deus antes dele nascer, no ventre da mãe dele. E o que eu acho interessante é que não só Paulo foi chamado antes de nascer. Nós estudando a Bíblia, você vai ver ali, ó, Jeremias foi chamado antes de nascer, Sansão foi chamado antes de nascer, Isaías foi chamado antes de nascer, Davi, Salmo 139 fala que antes dele nascer, os ossos que estavam dentro da barriga da mãe dele estavam se entretecendo, ainda estavam se tecendo. Deus mostra para Davi ali o retrato de uma gravidez, de algo tremendo que acontece dentro da barriga da mãe, de um ser humano vivo. Estava falando para ele. Então, esses são os personagens que foram escolhidos antes de nascer. O que eu quero dizer para você nesta manhã: Deus ele te escolheu, Deus ele te chamou para uma santa vocação, e essa vocação não é nada mais, nada menos do que trabalhar na obra dele, fazer o ide do Senhor. Você vai entender o seguinte, que todos nós temos um chamado, somos vocacionados, somos chamados, e essa lição também vai falar algo tipo assim, sobre dons, sobre talentos, sobre vocação. Ah, mas eu sou um membro de banco. Não existe membro de banco. Membro de banco é prego, você não é prego. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi capacitado por Deus. Deus está te capacitando. E nós vamos aprender no decorrer dessa lição o que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo, o seu chamado. Nós aprendemos na lição passada sobre a conversão de Saulo. E hoje nós vamos estudar sobre a vocação.
O que ele tinha de aprendizado? O que deu para ele aproveitar? O que ele não aproveitou? Os talentos. Porque do mesmo jeito que ele foi categórico, fanático para o judaísmo, para o farisaísmo, agora ele estava sendo a mesma coisa para o cristianismo. Porque tem pessoas que quando aceitam Cristo, antes no mundão, ele dava a vida e o coração. Agora que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, que tem toda a liberdade para pronunciar, para anunciar, para gritar o nome do Senhor, tem vergonha. Se acovarda. Então essa lição veio para nos esclarecer o que é a vocação. Vocação é um chamado. A leitura bíblica em classe aqui em Atos capítulo 9 vai dizer que Deus fala para Ananias: Ananias, vai, pega esse homem, porque ele é para mim um escolhido. Talvez você não tenha valor nenhum, talvez você é um menosprezado pela sociedade, mas Deus fala para você nesta manhã: vai, pega ele, trata dele, cuida dele, resgata ele, evangeliza ele, discipula ele, porque esse camarada aí, que está me ouvindo agora, ele é um escolhido, aleluias. Ele é um vaso escolhido diante de mim para levar o meu nome, não é o nome do farisaísmo, da igreja, da placa de igreja, da religiosidade em si, não. Porque eu quero que ele leve o meu nome para os gentios, para os reis da terra e os filhos de Israel. O mesmo projeto, o mesmo propósito que Deus teve com Paulo, ele tem com a minha vida e ele tem com você. Ele te incumbiu, ele te capacitou para você pregar às nações, para você levar o evangelho através de rádio, televisão, internet, na empresa, no trabalho, em casa, na faculdade, aonde você for. Não importa a quantidade, importa é a qualidade. E o Senhor, ele nos convidou para quê? Para anunciar o seu evangelho. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. Aprendemos também que Paulo ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele ficou 3 dias cego, sem comer, sem beber, fez um jejum. Deus tirou a escama dos seus olhos, transformou ele em uma nova criatura. E aí nós vamos ver que ele fala que ele, quando era do mundão, ele excedia no judaísmo, no farisaísmo. Agora não. Agora ele passou a ser zeloso pelas coisas de Deus. Passou a tratar com carinho as coisas de Deus. E ele fala aqui ainda, olha: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou. Olha a convicção desse homem. Antes ele não tinha essa visão de que Deus estava chamando ele para um projeto. Talvez você aí no mundo não tenha essa visão. Deus tem te escolhido. Deus, ele morreu por ti. Para quê? Para que você tivesse uma nova vida. Não essa vida que você está vivendo. Paulo, ele estava fazendo as coisas erradas e achando que estava fazendo certo. Até que ele encontrou com o Senhor. Então, até quando nós não encontramos com o Senhor, fazemos coisas erradas e achamos que estamos certos. Achamos que estamos no caminho certo. No caminho das drogas, da prostituição, da bebida, da fornicação, do adultério. Achamos que estamos fazendo certo. Achamos que estamos nos engrandecendo. Mas quando nós encontramos com Cristo, há um divisor de água. Espera aí. Sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Aleluias. Glórias a Deus. E o que me chama mais atenção nessa lição é que todos nós temos um chamado. O chamado de Deus para a minha vida: Danilo, mas eu não prego, mas eu canto. Mas eu não canto, mas eu dou uma escola dominical. Mas eu não dou escola dominical, mas eu limpo a igreja. Mas eu não limpo a igreja, mas eu cuido das crianças. Mas eu não cuido das crianças, mas eu faço alguma coisa para as coisas de Deus. Ontem eu estive numa igreja ali em Barro Branco, eu achei muito interessante, na hora da entrada das irmãs e dos irmãos, que o irmão falou bem assim: olha, aqui está uma irmã que Deus usou ela para fazer as roupas do conjunto das irmãs. Olha só, irmãos. A mulher nem crente era, mas Deus usou ela para fazer as roupas do círculo de oração. Então, quando nós observamos que Deus, ele usa cada um no seu talento, no seu dom, porque tem os dons naturais e tem os dons espirituais.
Tem os dons naturais, que é você olhar para um teclado e falar assim, eu vou aprender a tocar um teclado. E você aprende. Porque você se capacita, você estuda, você ganha tempo ali em cima daquilo. Outro ponto também é você falar bem assim, dons naturais, que é, um exemplo, tocar, cantar, pregar e tal. Mas tem os dons do Espírito Santo, que é junto com os dons naturais, que vem ali para fortalecer, para dar uma estrutura. Olha a diferença de quem prega na unção e de quem prega fora da unção. Porque a unção é que capacita. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a quê? A levar a palavra dele com unção e com verdade. Porque tem os dons espirituais, que é a palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da fé, dom de discernir os espíritos, dom de interpretação de línguas. São vários os dons. Mas todos os dons são ótimos, são importantes, é para o crescimento da obra do Senhor. Mas você já parou para dar valor também sobre o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Você já pensou uma igreja com todas essas qualidades? Então, cada um de nós temos uma estrutura, cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos algo que o Senhor nos chama. Você foi chamado, você foi vocacionado para pregar, para levar o Evangelho, ou cantando, ou pregando, ou testemunhando, ou falando, ou desenhando algo. Deus, ele te usa nos seus dons, no que você sabe fazer. É por isso que eu sempre falo, tudo que você for fazer, faça com prazer. Quando se diz é para o Senhor, faça com prazer. Faça com fidelidade, porque vai ter uma recompensa. Eu aprendi nessa lição também, o ponto de partida do apóstolo Paulo foi desde a presciência de Deus, porque Deus chama Paulo desde o ventre da mãe dele. E capacita Paulo. Paulo é batizado com o Espírito Santo. Deus muda o nome de Paulo para Saulo, ou melhor, de Saulo para Paulo. Nós temos que fazer uma observação aqui, que Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Saulo, eu costumo dizer bem assim, era antes de ser cristão. Paulo depois de ser cristão. Não, irmãos, é a mesma pessoa. Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Só que um tem uma cidadania judaica, outra cidadania romana. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo Paulo. Paulo, ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu, mas ele também era romano. Então é por isso que ele é chamado em uma parte Paulo e outra parte Saulo. O outro ponto que eu achei interessante demais aqui, irmãos, é que Paulo, ele encontra com Jesus Cristo ressurreto. O Jesus Cristo divinizado, o Jesus Cristo todo-poderoso. Observa que quando ele anda, os discípulos de Jesus andou com Jesus. Pedro, Tiago, João, andou com Jesus aqui na terra. Só que Paulo, ele encontrou com Jesus Cristo. Glorificado, ressurreto, aleluias. Igual João lá na ilha de Pátimo, quando encontra com Jesus e ele cai por terra, aleluia. Porque a glória que tomou conta daquele lugar, o brilho, aleluias. Imagina, muito mais forte do que o sol, porque era o sol da justiça, a ponto dele ficar cego, dele não conseguir enxergar. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Paulo, ele fez a diferença. Deus, ele me chamou para me fazer a diferença. Deus, ele te chamou para você fazer a diferença. Você ser um missionário, você levar a palavra, eu levar a palavra, sermos um missionário. Essa lição não está dando ênfase a apóstolo, porque o cara é apóstolo, porque o cara é doutor, porque não. Porque foi segundo a vontade de Deus, não foi segundo a vontade dele. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus que não é título que vai te salvar. Quem salva é Jesus. Tem pessoas que falam, agora eu sou pastor, sou salvo. Não, muitos pastores vão se perder, porque não estão observando a palavra. Título não salva ninguém. Apóstolo é missionário. Apóstolo é enviado, separado. Se você foi separado, se você foi chamado, é porque você foi um enviado para fazer a obra do Senhor.
Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas você é médico, você é doutor, você é advogado. Use a sua profissão para anunciar o evangelho do Senhor. Use o que você sabe fazer, as suas habilidades naturais para pregar, para evangelizar, para trazer o povo à atenção da palavra de Deus. Outro ponto que eu achei interessante de que Paulo, no momento que ele aceita Cristo como Salvador, que ele reconhece Jesus Cristo na sua vida, e ele fica 3 dias ali, sem comer, sem beber, em jejum, estava cego, foi guiado, um homem que era valente, forte, corajoso, que agora corria atrás dos crentes para perseguir, agora ele se torna o quê? Uma pessoa na mão do seu inimigo. Se você for observar, ele que estava correndo atrás dos inimigos, querendo matar o povo de Deus, achando que era inimigo dele, o que acontece? Agora ele estava sendo guiado pelo irmão Ananias, porque ele estava cego. Cadê os amigos dele? Cadê os amigos dele? Enquanto ele estava no poder, ele estava lá em cima, lá, os amigos estavam do lado encorajando, vamos lá, mas depois que encontrou com Cristo, cadê os amigos dele? Sumiram. Só aparece Ananias aí em cena, pegando ele e levando. Porque o Senhor falou, vai Ananias, pega ele, trata dele, cuida dele. É essa a função da igreja. É essa a função da igreja. Cuidar, discipular, ensinar, encorajar. E aí Paulo, você vai observar que quando ele completa 3 dias que ele é batizado com o Espírito Santo, que cai aquela escama dos olhos deles, que ele começa a ver, ter uma cosmovisão diferente do que é o Evangelho, porque tem muitas pessoas que precisam ter essa visão diferente do Evangelho, porque acham que ser evangélico é ser atrasado, ser quadrado, ser antipático, ser aquilo. Não, o Evangelho ele é poder de Deus, aleluias. O Evangelho ele é poder de Deus e salvação para todos aqueles que crerem, mas aqueles que não crerem é loucura. Você falar da cruz de Cristo é loucura. Esse cara é doido, esse cara não é normal não. Mas o Evangelho ele é poder de Deus para nós que cremos. Aleluias. Mas Paulo aqui, de acordo com a lição e com a palavra de Deus, ele, ao invés de ele voltar para Jerusalém, o que ele faz? Correr atrás dos discípulos de Jesus, onde estava lá Pedro, Tiago, João? Não. Paulo ele desce, vai para o deserto da Arábia. É esse o ponto-chave da lição. Paulo ele vai para a Arábia e vai para o deserto. Muitas das vezes você aceita Cristo, passa pelo deserto, mas não se preocupa não. É Deus te dando o treinamento. Aleluias. É Deus te capacitando, é Deus te orientando, é Deus amassando barro, fazendo novo vaso. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele reconhece Jesus Cristo, é batizado com o Espírito Santo, vai para o deserto. E no período que ele fica no deserto de 3 anos, aí ele volta para Damasco, para encontrar com Pedro, que era o líder. Ele não aceitou a Jesus e já quis bater de frente, não. Ele não aceitou Jesus e já quis fazer isso, fazer aquilo outro. Não, ele passou por um processo. Tem muitas pessoas que estão no mundão, todo cheio de carrapicho, todo sujo, todo cheio de filosofias, tudo cheio de ideologias malignas. Aceita Jesus hoje e amanhã já quer pregar, já quer ser evangelista, já quer ser pastor, quer ganhar cargo, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Vai devagar. Há um processo, há um caminho. Aleluias. Eu aprendi dessa lição que há um caminho. No ministério de Jesus, você vê Jesus ensinando lá entre os doutores, discutindo, questionando, respondendo lá naquele templo. Mas depois Jesus some de cena. Você vai ver Jesus só com 30 anos. Cumpre 3 anos de ministério. Você vai ver Paulo também a mesma coisa. De perseguidor, cadê Paulo? Paulo some no mercado. É 3 anos no deserto. Aprendendo a ser paciente. Aprendendo a ser dependente de Deus. Aprendendo a ouvir a Deus. Deus amassando o caráter. Deus trabalhando na vida. É isso que Deus está fazendo em muitas vidas que estão passando pelo deserto. Porque o orgulho, a filosofia, o status, o poder tem crescido tanto. E Deus fala assim, eu vou amassar esse homem. Eu vou mostrar a esse homem o quanto é sofrer, quanto é perseguir os cristãos. E Deus estava mostrando para Paulo. Aleluia. E é no deserto. É no deserto que nós aprendemos mais sobre Jesus. Você observa que no deserto, Deus deu providência ao seu povo.
Deus ele não vai te deixar faltar nada. Não vai te deixar faltar água, não vai te deixar faltar o alimento, não vai te deixar faltar o pão, a proteção. Ele não deixou faltar para o povo de Israel. Os sapatos cresciam junto com seus pés. As roupas cresciam junto com seu corpo. As roupas não ficavam velhas. O alimento, Deus providenciava a cada dia um alimento diferente. A cada dia Deus sustentava, dando proteção do sol, dando proteção nas nuvens. Deus guardando, Deus livrando. No deserto foi Jesus que venceu o tentador. No deserto, Jesus Cristo ele venceu pela palavra, pelo poder da palavra. Observa que Jesus ele usa a palavra. Olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito isso, isso e isso. Foi no deserto que Josué ele aprendeu as táticas, as estratégias de guerra. Foi no deserto que Josué ele manteve a esperança. Que quando ele chega diante dos espias, que os espias vêm com relatório dizendo, olha, lá realmente a terra é boa, mas tem gigantes. Aí o outro chega, a terra é boa, mas tem gafanhotos. A terra tem gigantes, mas... Aí Josué toma a palavra e fala bem assim, olha, o Senhor nos prometeu, aleluia, o Senhor nos garantiu, e o Senhor vai conosco, e nós vamos ganhar, porque a esperança está em nós, a convicção está em nós. E ele fala bem assim, olha, eu estou com quase 80 anos, mas eu estou com força de quem tem 40, porque passou pela experiência no deserto. Tem muitas pessoas que não têm passado a experiência do deserto, e quer fazer, quer pregar, quer fazer sem experiência. A perseverança, ela produz experiência, a experiência, ela produz esperança. O camarada que tem experiência, ele tem esperança, ele não é desastroso, ele não quer fazer tudo de vez. Porque a perseverança, ela produz esperança. No deserto, é lugar de escutar Deus. Foi no deserto que Elias ouviu a voz de Deus, foi no deserto que Davi ouviu a voz de Deus. O deserto é lugar de preparação. O deserto é lugar de crescimento. Eu não sei como que está o deserto da sua vida. Eu não sei como que você tem passado a sua situação. Mas Deus, ele ainda que esteja no deserto, o Senhor está cuidando de você. O mais importante é você estar nas mãos do Senhor, debaixo das mãos do Senhor. Porque quando você sai da presença dele, aí, meu filho, você morre no deserto. Agora, quando você está no deserto, mas você sente que ele está te providenciando o alimento, que ele está te providenciando a proteção, que ele está te providenciando a saúde, que ele está te guardando, ele está te livrando. Oh, meu Deus, você passa qualquer deserto, porque Deus, ele está conosco. Eu achei muito linda essa lição que veio falando sobre a vocação, sobre o seu talento. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Ei, sabe sim. Você sabe cozinhar, vai para a cantina da igreja. Você sabe limpar, vai limpar a igreja. Faz alguma coisa para o Senhor. Faz alguma coisa na obra do Senhor. Não fique parado. Não fique parado. A obra é grande, poucos são os ceifeiros. E a obra do Senhor precisa. Precisamos trabalhar a cada dia na obra do Senhor. Para quê? Para que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos dar força. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia. Essa lição sobre o apóstolo Paulo, ela vem nos trazer algo assim tão importante, irmãos. O porquê da conversão de Paulo, o porquê da vocação de Paulo. Você observa que todo o conhecimento de Paulo, de antigamente, que ele tinha formado na escola de Gamaliel, aqueles cursos que ele tinha feito, ele fala assim, eu tenho isso para mim como esterco. Eu não me apego a isso, porque agora ele passou a conhecer o que é a verdade da palavra. E quando nós conhecemos esse evangelho que transforma, nós vamos ver que é algo diferente. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E vereis a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. O que é ímpio e o que é justo. Aleluias. Vocação. Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Você já experimentou fazer algo melhor para Deus? Você já experimentou fazer algo novo para Deus? Qual é a sua habilidade natural?
Qual é o seu dom? Qual é a sua profissão? Você pode usar a sua profissão, o seu método de trabalho para evangelizar, para ganhar almas para o Senhor, para ensinar a palavra do Senhor. A minha vocação, a sua vocação, o meu chamado, o seu chamado, é algo de Deus. É algo especial que o Senhor tem preparado para nós. Todos nós temos um chamado. Não é para o pastor. Não é só para o pastor. O pastor sozinho não faz nada. O pastor, ele precisa dos membros. Paulo, ele fala isso tão clássico, que ele fala bem assim, olha, todos nós somos membros. E dependemos e precisamos de um do outro. Um ouvido não pode falar o outro ouvido que não depende dele, porque um tem um sincronismo com o outro. Um nariz não pode falar com o outro, com a boca que não precisa dela, porque um cheira, o outro come. Isso aqui, irmãos, faz tudo parte de um membro, de um corpo. O dedo menor não pode falar que não precisa do dedo médio, muito menos o médio falar que não precisa do dedo maior. Arranca ele para você ver a necessidade que faz, a falta que faz. Todos nós somos membros, independente do tamanho, independente da sua vocação, independente do seu chamado. Todos nós somos chamados para servir e servir uns aos outros. Ajudar uns aos outros. Está em perseguição? Vamos ajudar. Está na luta? Vamos ajudar. Porque perseguição, lutas e aflições, irmão, nós passamos a cada momento. O apóstolo Paulo deixa bem clássico, bem registrado isso lá em 2 Timóteo, dizendo que perseguições, aflições que passei em Antioquia, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. O Senhor está nos livrando a cada momento e a cada dia. Eu quero louvar a Deus por esta lição. Domingo que vem nós estaremos estudando sobre a plenitude do Espírito Santo, né? Que é, na verdade, nós vamos estudar domingo que vem sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Na verdade, cada lição nós estudamos, ela vem nos ligar uma a outra. Observe que na primeira lição nós estudamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Depois nós estudamos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Depois nós estudamos a conversão de Paulo. E agora nós estamos estudando a vocação de Paulo. Observa, o mundo, perseguição, conversão e vocação. E aí, domingo que vem nós vamos estudar a quinta lição falando sobre a mensagem de Paulo. Essas 5 primeiras lições dessa escola bíblica dominical, estamos estudando a biografia de Paulo. Quem era Paulo? Como foi sua conversão? O que aconteceu? Em que ele era formado? Qual era a linguagem que ele tinha? Por que do nome dele? Por que da troca do nome dele? Estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, a biografia do apóstolo Paulo e trazendo uma aplicação para as nossas vidas. É por isso que a lição de hoje está falando sobre vocação. Chamado, enviados, missionários, talentos, dons. Cada um de nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Que Deus te abençoe, te guarde. Que Deus te capacite você a cada dia nos seus dons ministeriais, dons de trabalho, de execução mesmo. Quando falo em execução, eu vejo a palavra de Deus nos dizendo que Bezaliel e Aholiabe, no livro de Êxodo, fala que esses 2 homens foram capacitados por Deus de uma maneira tão plena, tão convicta, para eles fazerem o quê? A arca, fazerem o tabernáculo, fazerem a mesa de propiciação, fazer as argolas. Deus usa Moisés, capacita Moisés e manda chamar Bezaliel e Aholiabe. E esses 2 homens, eles são capacitados de uma noite para o dia a mexer com fundição, a mexer com ouro, com ourives, a mexer com tecelagem, com tecelão, a mexer com pedreiro, com engenharia, com arquitetura. Os homens foram capacitados por Deus para não só para fazer, mas também para ensinar. Porque tem muitas pessoas que sabem muito. Tem um conhecimento que você olha assim e você fica, meu Deus, quem dera se eu soubesse 5% desse homem. Mas não sabe explicar. Não tem paciência para falar. Não tem o dom de ensinar. Porque o ensinar é um dom natural que Deus colocou dentro de você. Mas quando é usado por Deus com a capacitação, com a unção do Espírito Santo de Deus, se torna uma bênção, uma explosão, né? Porque o ensinamento
é algo que precisa. Não só ele. Porque quando o camarada aceita Jesus como Salvador, a primeira passagem que ele passa é pelo quê? Pelo ensinamento, é pelo discipulado. E é no discipulado que ele vai começar a mastigar, ou melhor, beber, né, o leite materno, o leite, aquele leitinho bem ralinho. Daqui a pouco ele está comendo um feijãozinho mais grosso, daqui a pouco ele está estruturado na palavra. Por quê? Porque foi ensinado, o ensinamento, o louvor, tudo na obra do Senhor é para o seu crescimento. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Quero mandar um abraço especial aqui para o meu amigo Daniel Coelho. Ei, Daniel, Deus abençoe você que está nos assistindo. A todos aqueles que estão assistindo esta live, aqueles que ainda vão assistir, né? Porque são muitos irmãos que assistem depois, uns curtem, outros não curtem, uns compartilham. Inclusive eu até aconselho você a estar compartilhando esse vídeo com seus amigos, porque querendo ou não você está levando a palavra do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida. Não que eu venha querer crescer, mas que o nome do Senhor venha crescer na minha vida, que eu seja um instrumento, uma ferramenta nas mãos dele para levar esse evangelho a quatro cantos deste mundo. Amém? Que Deus continue te usando nas suas habilidades, nos seus dons, que Deus continue te habilitando você a fazer a obra de uma forma plena e com fidelidade. Amém? Quero desejar a todos vocês um bom domingo e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus seja com todos vocês em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus e assim que o Senhor nos abençoe.